Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 662. Sequência, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A pergunta agora é a pergunta de número 20, no livro dos médiuns, onde Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele faz a seguinte pergunta: de onde vem a aptidão de alguns médiuns para escrever em versos? De onde vem a aptidão para escrever em versos? Nós sabemos que o número é inimaginável de dons mediúnicos, de aptidões. É um número que podemos dizer que vai de 01 ao infinito. Isso se tratando de dons, de faculdades, de aptidões. De onde vem a aptidão de alguns médiuns para escrever em versos? Porque existem médiuns que são hábeis, são excelentes ao escrever em versos. A poesia é uma linguagem. A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso, como podem escrever numa língua que desconheçam. Depois é possível que tenham sido poetas em outras existências. É óbvio que pelo fato de ter sido poetas em outras existências, vem à tona a lembrança. Aquele ser consegue relembrar, como num processo de introspectiva. Ele relembra. E ao relembrar, não só o médium, como também os espíritos simpáticos a ele, obviamente passa para o papel aquele material que encontra-se registrado nos arquétipos do médium. Então, como já dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito. Jamais. Os conhecimentos adquiridos jamais perde o espírito. Os conhecimentos adquiridos jamais perde o espírito. Então pode ter certeza-se de que tudo de bom que você amealha nesta existência a qual você se encontra, pode ter certeza que esse material você carregará com você por toda a eternidade, lhe servindo de base a outras matérias por toda a eternidade. Nunca que o eu perde aquilo que ele conquistou. Por isso,
não existe o retrógrada. Por isso não existe o retrógrada. Ninguém perde aquilo que aprende. Então, olha só para você ver, jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. O que isso significa? Que todos nós temos à nossa disposição uma fieira de meios e de condições onde, através de cada qual, devemos passar. O ser em processo de evolução, ele tem que experimentar e ele tem que superar todos os obstáculos possíveis mediante todo o processo evolutivo. Então é preciso entender que você um dia nascerá como homem, um dia você nascerá como mulher, um dia você vai nascer um astrônomo, um geólogo, um dia você vai nascer um professor, um cientista em diversas outras áreas, um dia você vai ser um geólogo, um botânico. Você entendeu? Todos nós temos que passar por todas as ciências. Por todas as ciências ininterruptas. E não adianta nós querer dar salto, porque isso é impossível. Então tem muitas pessoas que dizem assim, eu nunca que nascerei mulher. Jamais. Aqueles machistas, com todo respeito, que eles merecem. Mas muitos machistas, enfim, deixa pra lá. Eles não admitem. Nessa existência, você é homem. Mas você há de convir comigo que na próxima ou nas próximas, não importa. Um dia você vai ter que nascer mulher. Jamais eu, por toda a eternidade, nascerei homem. Então você pode ter certeza de uma coisa, que esse ser nunca conseguirá evoluir. Porque é preciso passar por todas as fieiras. É preciso experimentar tudo. Observe aqui. Nós sabemos, mas vamos recorrer aos bons espíritos respondendo a Allan Kardec. Jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. À perfeição em todas as coisas. Numa existência você vai reencarnar pobre financeiramente. É uma prova, é uma expiação, é um teste.
Na próxima existência você vai pedir para nascer rico financeiramente. Na outra existência você vai pedir para nascer em determinados países pobres. Na outra existência você vai pedir para nascer experimentando determinada enfermidade que, por um acaso, às vezes você não precisou passar por aquela enfermidade, mas você quer experimentar aquela prova. Você quer experimentar aquela prova. Numa existência, você pede para nascer cego. Numa outra existência, você pede para nascer mudo. Isso você pede. Quando o indivíduo pede, é porque ele está em condições de merecimento. Então ele está ciente. E aqueles casos de pessoas, de seres que reencarnam, tendo que passar por todo esse processo provatório, sem exigir, mas aí é a prova e a expiação dele, porque existem casos que o indivíduo ali inserido só a prova, como existe casos do indivíduo inserido só a expiação. Francisco Cândido Xavier mesmo, ele não necessitava. O que muitas pessoas não sabem é que Francisco Cândido Xavier, ele não precisava, ele não necessitava retornar ao corpo físico e desfrutar de todas as enfermidades as quais a humanidade conhece. Tem conhecimento. Mas antes de reencarnar, Francisco Cândido Xavier, analisando toda a trajetória existencial no corpo físico, sabendo o tamanho da responsabilidade que iria carregar no corpo físico, sabendo ele das dificuldades que enfrenta o representante do Cristo na Terra, a beleza física, a atração física, sabendo ele que ele não podia desviar do compromisso assumido perante nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que entender que Francisco Cândido Xavier, ele assumiu o compromisso nada mais, nada menos que perante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Francisco Cândido Xavier pediu para que agregassem à trajetória física dele todas as enfermidades às quais a humanidade tem conhecimento, pelas quais ele passou. Angina, infarto, miopia, várias pneumonias, atrofiamento nos membros inferiores, atrofiamento nas cordas vocais. Francisco Cândido Xavier chegou um determinado momento que ele precisava tomar de 12 a 15 medicamentos por dia. Agora, pensemos da seguinte forma: não havia necessidade dele passar por esse processo da enfermidade no corpo físico, mas ele pediu. Por que ele pediu? Porque enquanto distraído ali,
ou melhor, enquanto preocupado ali com as enfermidades, ele não distraía o pensamento da responsabilidade assumida perante nosso Senhor Jesus Cristo. Os seres nobres, aqueles espíritos detentores de uma certa bagagem espiritual, eles agradecem a Deus a enfermidade que possuem, as dores que enfrentam. Os espíritos nobres, eles agradecem a feiura fisicamente. Eles agradecem, porque nestas condições, eles se preocupam mais com a enfermidade, com a dor, com a feiura física. E pelo fato de se preocupar mais, dificilmente eles desviam do caminho. Porque as pessoas oram mais, as pessoas rogam mais a Deus, a Jesus, mediante uma dor, mediante uma doença, mediante a uma calamidade. Isso é mais que óbvio. Isso é comprovado. Que a pessoa livre de todas estas complicações, a pessoa meio que esquece da providência divina. Reparando, julgando, não. Porque isso faz parte do processo evolutivo de cada ser. Por isso que, ressaltando, os seres nobres, eles adoram dor, eles adoram enfermidade, porque eles ficam mais presos àquelas dores, àquelas enfermidades, orando, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando a providência divina, e enquanto ali rogando, atentos ao compromisso. Contrário àqueles que, em vez de agradecer a Deus pela enfermidade, eles pedem a Deus o mais rápido possível para se ver livre da enfermidade. Com isso, não estou querendo dizer que a pessoa está errada, mas é a desigualdade evolutiva. Então você deseja saber se realmente a pessoa é mais evoluída? É fácil de você descobrir. Analise as atitudes dela. Analise o comportamento dela. Veja se a pessoa é uma pessoa resignada. Se é uma pessoa humilde. Se é uma pessoa que tem paciência, tolerância. Se é uma pessoa que muda de hábito, de atitude, de comportamento, se ela procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pode ter certeza, se você conhece alguém que age dessa forma, você está tendo a oportunidade de conviver com alguém muito nobre. Por isso não precisa bajular aquele ser. Apenas agradeça a Deus a oportunidade que estás tendo. Mas não siga o exemplo daquela pessoa, não. Porque nós devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia, e o modelo qual todos nós devemos seguir. Porque muitas pessoas, com todo respeito a essa colocação, muitas pessoas têm o hábito de seguir o exemplo de determinado. Não,
nós temos que seguir o exemplo de Jesus, porque Ele é o nosso guia. Ele é o modelo qual nós devemos seguir. Muitas pessoas dizem assim, Jesus é o nosso modelo. Não. Jesus não é o nosso modelo. Jesus não pode ser o nosso modelo. Ele nunca foi e nunca será o nosso modelo. Ele é o modelo qual todos nós devemos seguir. É diferente. Então, você deseja de fato reconhecer ao teu lado algum espírito nobre no corpo físico? Analise o comportamento dele. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Temos sempre dito isso aqui. Tanto eu, quanto o Leontina, quanto mesmo, enfim. Sempre estamos dizendo, né? Mas vamos continuar aqui. Então você entendeu, né? Que para chegar à perfeição em todas as coisas, nós devemos passar por tudo. Nós devemos experimentar tudo. Mas não é só experimentar. Não é só passar. É superar tudo. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõe no estado ordinário. Então, olha só para você ver. Tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõe no estado ordinário. Então, dando sequência, a pergunta, olha para você ver que maravilha. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? É uma pergunta. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Porque nós sabemos que existe a aptidão pelo desenho, pela música e por diversas outras ciências. Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. É uma forma de exprimirem o desejo, a vocação, aquela aptidão, os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhe oferecem. É óbvio, tanto os espíritos se servem dos instrumentos, não é? Que mais facilidade lhes oferece, quanto também todos aqueles que se encontram no corpo físico. Então você observa, uma pessoa, quando ele é convidado a carpir uma roça, tem que usar esse termo, ele vai procurar uma ferramenta adequada para carpir aquilo ali, porque existe a ferramenta adequada para carpir. Quando ele vai jogar veneno, essas coisas, existe a ferramenta adequada para jogar o veneno. Quando a pessoa vai estudar, então existe o material adequado que ele deve se utilizar para poder aprender a matéria. Então, tudo está, de certa forma, adequada.
ao processo evolutivo, à desigualdade evolutiva de cada ser. É uma questão, assim, apenas de bom senso, de prudência, de raciocínio. Por isso, nunca que devemos enxergar a dificuldade. Nada é difícil, tudo é fácil. Eu não consigo enxergar dificuldade em nada. Para mim, tudo é fácil. Eu não vejo problema em nada. Se está chovendo, está ótimo. Se está de sol, está ótimo. Se tem um automóvel, está ótimo. Se não tem, está ótimo. Jamais. Eu não sei quantos milênios que faz que eu não pronuncio uma palavra pejorativa. Porque nós somos aquilo que nós semeamos. Nós colhemos o que nós semeamos. Então vamos semear hoje coisas boas para amanhã colher coisas boas. Muita paz a todos.